Mateus 5, 27 e 28, olha lá. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, quem olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Eu me incluo nisso, muitos de nós vivem na ilusão de sermos, boas pessoas, certo? A gente costuma dizer que alguém é boa pessoa quando são pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente vê com uma vida teoricamente certinha. Mas quando Jesus apresenta ou reapresenta a lei ao povo, assim como Moisés fez no deserto, ele vai nos mostrar que no fundo ninguém é verdadeiramente bom. Nenhum de nós, por exemplo, é capaz de escapar do rigor da lei. Nenhum de nós consegue méritos diante de Deus apenas por obedecer à lei, porque todos nós falhamos em obedecer à lei. E no texto de hoje, Jesus quer nos mostrar a nossa insuficiência, o quanto somos incapazes de agradar a Deus por esforço próprio e o quão distante a gente está do que Ele exige que nós façamos ou de quem nós sejamos. Para isso, Ele usa um exemplo que certamente atinge, se não todas, a maioria das pessoas em todas as épocas, a questão da sexualidade. Talvez alguém pense assim, eu nunca adulterei, porque eu jamais faria um negócio desse. Ou então alguém vai dizer, pornografia, essa coisa horrível, jamais usaria isso, jamais teria acesso a esse tipo de coisa. Mas Jesus ele vai revelar que o problema é muito pior, é muito mais profundo do que o que a gente está pensando, do que o que a gente sequer imagina. Sabe aquela vez em que você não se contentou em apenas olhar alguém uma vez? Ou quando na academia, por exemplo, você continuou observando uma pessoa de canto para ninguém perceber? Ou aquele momento em que você estava sozinho e ficou pensando de uma forma inapropriada sobre alguém? Pois é, toda vez que você dá uma segunda olhada, Jesus diz que isso já é um adultério. E a palavra nos adverte que nenhum adúltero entrará no reino de Deus. Então como eu faço? Como eu resolvo essa conta? Eu sou adúltero, mas adúlteros não entram no reino de Deus? O que fazer agora, José? Quem pode ser salvo? Bom, a resposta está no próprio Cristo. Mais à frente ele vai dizer que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Dizendo o quê? Olha, para vocês é impossível mesmo. Vocês tratam de perder suas esperanças em vocês porque não tem jeito. Agora, para Deus, aí sim isso é possível. Jesus quer que a gente entenda que sozinho não tem como a gente dar conta. A gente não consegue lutar sem ajuda. Não alcançamos Deus baseados no nosso desempenho espiritual. Precisamos de algo mais, precisamos de alguém mais. E de quem nós precisamos é justamente Jesus. O primeiro passo, é claro, reconhecer o seu pecado. Entender que você ofendeu a Deus, que eu ofendo a Deus. E então se arrepender. Precisamos buscar ajuda, assim como alguém que ao descobrir que tem um câncer procura tratamento. O pecado é um câncer da alma e apenas Cristo pode curar esse câncer da nossa alma. Somente assim, somente buscando a Cristo, somente buscando auxílio em Cristo, é que nós seremos livres. A vida cristã vai sim ainda ter falhas, você ainda terá pecados para vencer, mas ela será marcada pelo arrependimento e pela luta contra o pecado, e não pela acomodação, e não por simplesmente desistir de lutar contra o pecado porque ele é forte demais. Se não depositarmos todas as nossas esperanças em Cristo e não clamarmos pela transformação de espírito, nós viveremos frustrados, derrotados pelo pecado e, na pior das hipóteses, nós vamos nos afastar definitivamente daquele que um dia abriu os braços para nos receber, tão somente se nós nos arrependêssemos. Então lembre-se sempre, embora seja um desafio assim gigantesco vencer o pecado, Deus nos dá a sua graça e o seu Espírito para que nós possamos ter domínio próprio e um coração voltado para Ele. Aí passa a ser possível, então, vencer o pecado. Mas somente aí. E pense que Jesus ensina que o pecado ele começa no coração. Então, será que, por acaso, nós temos deixado pensamentos impuros ou os desejos errados, distorcidos, crescerem dentro do nosso coração? Será que o que nós assistimos, o que nós lemos, o que nós consumimos tem incentivado a nossa pureza, tem despertado os desejos errados? Será que isso tem sido um desfrute sadio da vida? Será que a gente tem aproveitado das coisas saudáveis ou nós temos jogado coisas que não prestam na nossa mente? Será que nós temos buscado maneiras concretas de manter o nosso coração puro, com oração, com vigilância, com jejum, com leitura das Escrituras? Será que nós estamos nos afastando do pecado ou nós apenas estamos
deixando que as coisas se resolvam sozinha e trazendo o pecado cada vez mais perto de nós, pouquinho a pouquinho. O que nós temos feito? Nós vamos ver no texto de amanhã que Jesus ele dá uma solução para isso. Uma solução radical, mas uma solução para isso. Então, por enquanto, pense o que você tem feito, do que você tem se alimentado, o que você tem visto, o que você tem ouvido, do que você tem falado e experimentado.